Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? E agora Abraão vai morar na terra de Gerar, né? E o rei dos filisteus, Abimeleque, pega a mulher dele, Sara, né? E Deus fala com ele, né? Que aquela mulher, ela tem marido, né? E Abimeleque fica com medo, né? Em sonho, Deus fala com ele. Que se ele postisse aquela mulher, Deus ia puni-lo, né? E Abimeleque fala: o senhor vai punir um homem, né? O senhor sabe a intenção do meu coração, não sabia que ela tinha marido. E Deus fala com ele em sonho: é por isso que eu não vou te punir, porque você não sabia. Fala com ele: restitui agora a mulher ao seu marido, porque ele é profeta e intercederá por ti. Olha só como é que Deus honra Abraão, né? Lá em Gênesis 12 você leu, né, que Deus falou que abençoaria quem abençoasse ele e amaldiçoaria quem ele amaldiçoasse ele. Agora ele vai falar com Abraão: quase você traz maldição para minha casa, para minha família, né? Você vai ver que Deus fechou a madre das mulheres das mulheres dele, né? Então elas não podiam gerar filho. Até Abraão interceder por ele, aquelas mulheres estavam estéreis, né? Ou seja, Deus feriu a família de Abimeleque pela atitude que ele tomou, mesmo na inocência. Só que essa maldição vai ser quebrada porque Abraão vai fazer aquilo que Deus falou, né? E vai interceder por ele. Então aí, ó, ele fala, Abimeleque vai queixar com ele, por que ele não fez isso? E ele falou: não, eu tinha temor, né? De que pudesse me fazer alguma coisa. Agora ela também é minha irmã. Ó, ela é filha do pai dele, mas não da mesma mãe, né? Olha que doideira, né? Então, o pai com mulheres diferentes, e Sara é meia-irmã de Abraão. Não é irmã, é meia. Está no versículo 12, lembrando que ainda não havia Deus dado os 10 mandamentos, né? Então, esse povo tinha uma cultura diferente, né? Você fala, e tinha algum código de leis? Tinha o código de Hammurabi. Eu vou colocar aí, foi um rei que fez um código de leis semelhante aos 10 mandamentos. Eu vou botar na arqueologia, porque Deus vai falar que Abraão cumpriu as suas leis, os seus estatutos. Lembrando que os 10 mandamentos só vão vir lá na frente, né? Quando Moisés tirar o povo do Egito. Então já existiam leis. E o homem, ele é indesculpável. Por exemplo, há uma lei moral escrita no coração de todo homem. Todo homem, mesmo que não conheça a Bíblia, ele sabe que é errado matar outro ser humano. Essa é uma lei moral que está dentro do coração. Então o homem não é um animal irracional. Ele foi feito à imagem de Deus e existe uma lei moral. Mas Abraão cumpria a lei da época, né? E esse código de Hammurabi é bem interessante, é um rei que existiu, né? E ele também fez um código de leis. Possivelmente esse era o código que Abraão seguia e observava. Agora, por causa do seu pecado, Abimeleque vai dar para Abraão, no verso 14, bois, gado, né? Vai enriquecer Abraão mais ainda do que ele já é. Pagar ainda 10.000 ciclos de prata para Abraão, né? E a Bíblia fala aí que Abraão orou por ele, né? E Deus aceitou a oração de Abraão e as mulheres dele vão poder conceber de novo, né? Ou seja, Deus havia fechado a madre da mulher dele, né? Por amor a Abraão, servo dele. É interessante isso, né? No livro de Atos, capítulo 9, Paulo persegue a igreja. E lá no verso 5, né? Ele vai ter um encontro com Jesus. E Jesus fala para ele: por que você me persegue? Então, quando uma pessoa persegue um homem de Deus, uma mulher de Deus, persegue o próprio Cristo, porque nós somos corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor. Então, você não deve temer nada, não deve preocupar com nada, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembrando que o Senhor nos deu a vida eterna, nós não morremos mais, e não devemos andar ansiosos de coisa alguma aqui dessa vida, lembrando sempre da nossa morada celestial. Depois você vai ler Hebreus 11, você vai ver que Abraão andava morando em tenda, ele era podre de rico. Por que ele não fez um palácio? Porque ele aguardava a cidade que tem fundamento, do qual Deus é o arquiteto. Se você não sabe quem é o arquiteto, é Jesus Cristo. Leia 1 Pedro capítulo 2, verso 4 e 5, né? Jesus está construindo uma cidade que é a nossa morada. Né? No Evangelho de João 14, ele fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai tem muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito, pois estou indo preparar lugar, e quando o lugar estiver pronto, eu volto para te buscar.
Mexer com um homem de Deus é fria, mexer com um missionário de Deus, mexer com quem verdadeiramente serve a Deus, você vai levar afronta sobre você, porque Deus, Ele é o nosso guarda, Ele é o guarda de Israel, Ele é quem nos protege, Ele que nos coloca debaixo da sua destra poderosa. Então Deus aceita a oração de Abraão, né? E abre a madre de novo das mulheres de Abimeleque. Agora, quando Abraão faz 100 anos, Deus vai visitar Sara e ela vai conceber o filho e vai chamar Isaac, né? Lembrando que o nome Isaac é riso, né? Porque tanto Abraão quanto Sara riram. Vai cumprir aquilo que Deus falou, vai circuncidar o menino ao 8º dia. Leia de novo Lucas capítulo 2, você vai ver que Jesus foi circuncidado ao 8º dia. O judeu, né, é uma aliança que ele tem com Deus, né, que da semente de Abraão, ou seja, viria o Messias, o Cristo Salvador, Mateus capítulo 1, verso 1. Essa é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Relembrando que você deve ser circuncidado no seu coração. Fala nós no verso 6 e 7 que teríamos motivo de riso. E quem disse que Abraão e Sara na sua velhice amamentariam um filho? Olha que bênção. Porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado e não há impossíveis para o Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Agora que o menino nasce, ele dá um grande banquete e vendo Sara que o filho de Abraão com Agar caçoava do outro, né? Ela fala para mandar ela embora, ela e o menino embora, né? E Abraão fica receoso no coração, mas Deus fala para obedecer a Sara em tudo aquilo que ela está falando, né? Porque ele vai fazer de Israel também uma poderosa nação, né? Dele vai vir 12 príncipes de Israel, não, de Ismael. O rei dele é uma grande nação, por ele ser seu descendente. Olha como é que Deus é fiel. E ela partiu, né? Saiu andando pelo deserto, ela e o menino, e a água acabou. E o menino, a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino, né? E vai falar com Agar, né? Naquele momento que ele fala com Agar, ele fala que vai abençoar Ismael por causa de Abraão e mostra para eles uma fonte de água onde eles podem beber, né? E matar a sua sede. Então, Deus, ele é fiel, maravilhoso, né? Ismael não é só... aliás, Ismael vai dar origem ao povo árabe, e não é só de Ismael. Você vai ver em Gênesis 25 que Abraão vai casar com uma mulher, né, chamada Quetura, e vai ter mais 6 filhos com ela. E esse povo vai ser o povo do Oriente, né? Vai ser o povo que vai circuncisionar Israel, ser vizinho de Israel, né? Possivelmente aqueles magos que vieram do Oriente, né, para visitar Jesus, né? Jesus está em Mateus capítulo 2, eles eram descendentes de Abraão com Quetura, possivelmente, porque eles conheciam a Bíblia e as profecias bíblicas. E agora, né, Deus, ele fala com Agar, para não temer, porque o menino, ele tinha ouvido a voz do menino, e o menino morou no deserto e foi flecheiro e casou com uma mulher egípcia. Ou seja, Ismael vai ter descendentes. Casou com uma mulher egípcia e vão vir 12 príncipes. E Abimeleque agora começa a ficar com medo de Abraão, porque o homem enriqueceu e estava muito poderoso e resolve fazer uma aliança com ele, né? E Abraão repreende ele por causa do poço, que os seus estão roubando, né? Os pastores dele estão roubando de Abraão os poços. Abimeleque justifica que não sabe desse assunto, e Abraão agora vai pegar 7 cordeiros para fazer uma aliança, né, com ele, né? Para que essas 7 cordeiras sirvam de testemunha que Abraão cavou aquele poço. E ele vai chamar aquele poço de Beersheba. Berseba é Beersheba. Sheva é 7. Ber é poço do 7. Ou seja, chamou aquele poço de poço do 7 por causa das 7 cordeiras que ele deu para firmar aquele pacto, que aquele poço é dele. Ele vai plantar tamareiras em Berseba e vai ser morador por muito tempo na terra dos filisteus. É interessante quando a gente desce o deserto da Judeia, em Israel. Eu já fui para Israel 3 vezes. E ali você vê floresta de tamareira. Quando a Bíblia diz que a terra que emana leite e mel, o mel não é de abelha, não, é o mel da tâmara. Quando você vai lá, você compra o mel de tâmara, né? É uma coisa sensacional, impressionante. Você vê plantação de tamareira no deserto, mas floresta de tamareira plantada no deserto. E você está vendo aí na Bíblia que Abraão plantou tamareira, né, na terra dos filisteus. Olha que coisa. Agora vai ter um evento interessante aí na Bíblia, né?
Gênesis capítulo 22, verso 1 e 2, que Deus fala para Abraão: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali para mim em holocausto. Olha que interessante, Abraão já tinha Ismael. Por que Deus fala que Isaque é o único filho? A palavra hebraica aí é erad. Erad é único. Por que Deus falou único filho se Ismael também é filho dele? Porque na realidade Ismael ele é filho de Agar com Abrão. E Isaque é filho de Sara com Abraão. Você fala, pastor, é a mesma pessoa? Sim, é a mesma pessoa, mas são duas alianças. E quando Deus faz uma aliança com alguém, ele muda a sorte dessa pessoa, e a sorte da descendência dessa pessoa, e muda o nome dessa pessoa. Deus fez uma aliança com você através do sangue de Jesus, mudou seu nome. Leia lá em Apocalipse, né? Você vai ver lá em Apocalipse as 7 igrejas que ele vai nos dar um novo nome, nós temos um novo nome. Mudou a sorte da minha sorte, da sorte da minha descendência, porque agora é minha descendência bendita do Senhor. Então, aquele Abrão que teve filho com a escrava, Ismael, ele agora é outro homem, porque tem uma aliança com Deus Todo-Poderoso, mudou o nome dele, e agora, em vez dele ter Ismael e Isaque, ele só tem Isaque. Ismael é filho de Abrão, Isaque é filho de Abraão. É a mesma pessoa, sim e não. É igual nós não somos a mesma pessoa. O nosso velho homem morreu, está sepultado no batismo com Cristo, e nós somos nova criatura. Legal isso, né? Detalhes da Bíblia que você vê aí, ó, Gênesis capítulo 22, verso 2, dai-me teu filho, teu único filho, Isaque é quem amas. E Abraão vai, né? E é interessante que ele vai chegar 3 dias, ele vai demorar pensando na vida, como que ele ia fazer, e ao 3º dia, né, ele vê um monte, parece que a ficha dele caiu, e nós vamos ver que a ficha dele caiu mesmo, e ele fala algo interessante. Você lê Gênesis 22 devagar, ele fala para os seus servos que ele e o menino vão subir a montanha, adorar a Deus, e voltaremos. Ele não falou, eu volto, não. Eu e o menino voltaremos. Olha, se ele ia matar o menino, como que então ele e o menino voltaremos? Você vai ver Hebreus capítulo 11, porque parece que a ficha dele caiu nesses 3 dias. Que se Deus prometeu que em Isaque seria bendita todas as famílias da terra, a descendência, ou seja, o Messias seria descendente de Isaque, se ele matasse Isaque, Deus teria que reviver o menino. E foi isso que está escrito em Hebreus 11, porque ele acreditou que Deus era poderoso até para reviver aquele menino, que se ele matasse o menino. E quando ele chegar no Monte Moriá, né? Lembrando que Moriá é uma cadeia de montanhas em Jerusalém, são 7 montanhas, chamadas Montanhas de Moriá, do qual faz parte o Monte do Templo, faz parte o Monte do Gólgota, faz parte o Monte das Oliveiras, e faz parte mais montes, são 7, chamado de Moriá, mas Abraão naquele monte ali, em especial, ele amarra o seu filho e vai matar o menino. Quando ele amarra o menino, pega o cutelo, o menino pergunta antes, né, estou vendo aqui a lenha, tudo, o fogo, mas onde está o cordeiro? E ele fala, Deus proverá para si, proverá o cordeiro. É interessante esse Deus proverá, porque é um nome também, Jeová Irê, que eles traduzem como Jeová Jirê, e fala que é o Deus do dinheiro. Mentira. O Deus do dinheiro é Mamon. Jeová Jirê, ou Jeová Irê, no hebraico não existe J, é o Deus que vê e provê a sua necessidade. A necessidade de Abraão era um sacrifício, um animal para sacrifício. Então ele falou, Deus proverá, Jeová Irê, meu filho, para si. Quando ele amarra o menino e vai matar o menino, uma voz do céu fala, não toque no menino, porque agora eu sei que você me ama, né? E Deus vai prover um carneiro preso pelos chifres no lugar do menino. É interessante, no monte do Senhor se proverá. E no Gólgota, há 2000 anos atrás, Deus proveu o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, Jesus Cristo, no lugar do meu filho, do seu filho, no nosso lugar, Jesus foi morto, para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Deus proveu o Cordeiro. E esse Deus, ele vai prover toda a sua necessidade.
O mesmo Deus que proveu o carneiro para Abraão não vai deixar faltar comida, roupa para você em qualquer situação. Ele vai te guiar e vai te colocar na Jerusalém Celestial, na morada que ele tem preparado para nós. Leia João 14:1. Então creia nisso, descanse nisso, não ande ansioso nesse 2025, louco em ter as coisas, sendo que Deus não vai deixar faltar nada para você e temos mais do que precisamos e muito mais do que merecemos. Deus é maravilhoso. Pensa nisso. E aí Deus proveu e pôs Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, Jeová Irê. Ó, fala agora, certamente multiplicarei a tua descendência, será como a areia do mar, as estrelas do céu, porque você obedeceu a minha voz, certamente te abençoarei. E é interessante que de Abraão vai sair duas descendências, as estrelas do céu e as areias e a areia do mar. A areia do mar você pode tocar, a estrela do céu não. Descendente de Abraão, né? O povo judeu é descendente de Abraão. E você também é. Leia Gálatas 3:29, fala: se sois de Cristo, sois também descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Você é a estrela do céu, que ele pôde ver, mas não pôde tocar. As duas descendências, as duas testemunhas de Deus na terra. Aquele que tem o Espírito, a igreja, você é testemunha, Atos 1:8. E o povo judeu, está escrito em Isaías 43:10, testemunha da existência do Deus Criador do universo. Termina o capítulo 22 falando da genealogia do irmão, né, de Abraão, e vai dar à luz aí, né, a Rebeca, né, que vai casar com Isaac, o filho dele. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, né? Lembra que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro, é a provisão de Deus para nos livrar da morte eterna. Né? Pode confiar em Deus, Deus é fiel. Recebe o presente de Deus na sua vida. Coloque ele em primeiro lugar na sua vida, na sua família. E durante a sua peregrinação, como a de Abraão, a sua peregrinação aqui nessa terra, né? Nada ele vai deixar faltar para você. Fica na paz, tenha um excelente dia, em nome de Jesus. Um grande abraço.